Garotinhos e garotinhas, estava morrendo de saudade dos senhores. Hoje a aula será sobre estrutura de seleções if e else, né? Complemento da aula passada, iniciamos a aula 8 e hoje no if e else nós vamos ver os tipos de estruturas if e else simples, compostas e alinhadas, tá? Estrutura de seleção simples, como é que funciona? A sintaxe do algoritmo, né? Eu tenho o se, depois do se eu tenho uns comandos, né? Se isso, faça esses comandos, então. Se não, então, essas instruções aqui e fim do se. Acabou. Simples, né? Então, como é que funciona? Primeiro, a condição é verificada a cada passagem pela estrutura if-se, tá? Depois, se a condição não for satisfeita, for falso, as instruções entre as chaves não são executadas, sendo executando o código logo após as chaves, tá? E terceiro, o if-se sempre encontrará o bloco de comando ou uma instrução única se a condição entre parênteses retornar um resultado booleano verdadeiro. Caso contrário, o bloco de comando ou a instrução única não será executada. Vamos ver esse exemplo aqui, né? Esse algoritmo ele vai verificar o número. O nome do algoritmo verifica número. Ele tem um início, como sempre a mesma estrutura, tá? Vou declarar as variáveis. O nome das minhas variáveis: x e y, do tipo inteiro. X recebe 10, y recebe 20. Então vamos lá para a condição. Se x for menor que y, então faça, né, o algoritmo. Então escreva x é menor que y. Acabou o fim do se. Acabou. Fim do algoritmo. Agora a pergunta é: se x for maior que y, vai fazer alguma coisa? Não, porque ele só vai escrever se x for menor que y. Beleza? E qual que é a estrutura de seleção composta? Acabamos de ver a seleção simples, vamos ver a seleção composta. Olha aqui, ó. Se alguma condição, então as instruções do que é para fazer. Se não for isso, se não, faça essas instruções aqui e fim do se. Como é que funciona? A condição é verificada a cada passagem pela estrutura if-se. Se as condições for satisfeita, verdadeira, são executadas as instruções entre as chaves do if-se. Se a condição não for satisfeita, for falso, são executadas as instruções dentro das chaves do else, do se não. As instruções do else se não serão executadas somente quando o valor da condição if-se for falso, né? É um complemento do simples lado que a gente viu. Lembra lá que se a condição não tinha sido satisfeita, não acontecia nada. Aqui a gente pode colocar a instrução, tá? Ó, o algoritmo verifica o número. Eita. Como eu aproveitei o slide, esqueci de tirar o nome aqui. Faz parte. Vamos lá, né? Ó. Vamos ver como é que funciona o algoritmo aqui. O algoritmo verifica o número. Vamos lá. Var, declarando a variável. X e y do tipo inteiro. X recebe 30, y recebe 20. Se x for menor que y, então, se for verdadeiro, então a instrução é essa aqui, ó. Escreva x é menor que y. Ponto. Se não, escreva x é maior que y. Se a condição não for verdadeira, x não for menor que y aqui, eu consigo identificar porque é uma variável do tipo inteiro, uma variável matemática, e meu algoritmo, por default, ele faz isso, né? Ele consegue fazer essa expressão matemática aqui. Ele consegue verificar. Se for verdadeiro,
faz. Se não, faz isso. Fim do se, fim do algoritmo, né? Esse é o exemplo do composto, né? Estrutura de seleção simples, ó. Sintaxe do algoritmo, né? Simples, tá errado também aqui. Errado aqui também. E a bom da aula ao vivo é isso, né? Estruturas de seleção aninhada. Apresentar, vamos lá apresentar. O professorzinho faz tudo na tora, né? Ó, como é que é o de aninhada? Se a condição, então... Se a condição, então... Instruções, fim do se. Se não, instruções, fim se. O que que isso significa? Vamos ver agora. É utilizado em geral quando é necessário realizar várias comparações com a mesma variável. É chamada de aninhada, porque na sua representação fica uma seleção dentro de outra seleção. Também é conhecida como seleção encadeada, quando eu tenho um encadeamento de fatos que precisam acontecer com condições, eu uso esse tipo de if else, tá? É o tipo aninhado e ele permite fazer a escolha de apenas um entre vários comandos possíveis. Vamos ver sobre o novo salário. Oh, coisa boa, né? Quem não quer o novo salário aí? Início do algoritmo, como sempre, mesma estrutura. Declarar as variáveis. Quais são o nome das variáveis? Salário, variável novo salário do tipo real, tá? Se salário menor que 500, então novo salário menor, menos salário 1,20. Se não, se salário for menor ou igual a 1.000, então novo salário recebe 1,10. Se não, novo salário recebe salário 1,5. O fim do si, fim do si, fim. Não ficou muito bom esse exemplo aqui, né? Eu vou ver como é que funciona. Um exemplo melhor, tá? Vou ver um exemplo melhor pra gente. Então, ó, coloquei essa atividade no AVE, essas 3 questões. A estrutura de seleção do if pode ser classificada em, né? Blau, escolham. A afirmação na estrutura de seleção infiel se a condição é verificada a cada passagem pela estrutura else. Verdadeiro ou falso? A estrutura de seleção aninhada também é conhecida como... Acabamos de falar, né? Vão na veia, respondam rapidinho, tá? E próxima aula a gente vai ver estrutura de seleção switch case. É muito mais legal, muito melhor, né? Mais inteligente esse tipo aqui de algoritmo. Pessoal, vou ficando por aqui. Bebam água. Uma aulinha rápida de 9 minutos. Um beijo e até mais.